Estou lendo um estudo acerca de Mateus, a partir da página 1588, o Lamento sobre Jerusalém, capítulo 23, do 37 ao 39. Confira Lucas 13, 34 e 35. Que essas palavras se encaixam de forma magnífica na sua atual posição é evidente. A condenação dos escribas e fariseus mostram que não existe nada mais para esperar. Só restou o caminho para a cruz. Isso poderia ter sido dito duas vezes. É mais provável que Lucas tenha deslocado a expressão, pois ele não tem esse contexto no seu evangelho. Jerusalém, desde o tempo em que a arca foi levada para lá por Davi e que Salomão construiu seu templo, Jerusalém se tornou a expressão de Israel de forma especial, debaixo das suas asas. Confira Ruth 2,12. O cumprimento do versículo 39 também, de Lucas 13:35, ocorre na segunda vinda. Escatologia 24, do 1 ao 25.46, que é o discurso escatológico de 24, do 1 ao 36. Confira Marcos 13, do 1 ao 32, Lucas 21, do 5 ao 33, 17, 23, 24 e 37. Em razão da falta de espaço, é impossível tratar essa seção como ela merece. Pede-se ao leitor, portanto, que leia primeiro a contribuição detalhada de Marcos 13, do 1 ao 37. Uma apresentação um pouco menos extrema, do mesmo ponto de vista, feita por Tasker. Isso provavelmente vai convencer a maioria dos leitores de que o ponto de vista que empurra todo o capítulo para a grande tribulação e a segunda vinda é insatisfatório. Afinal, uma comparação do versículo 3 com Marcos 13:4 e Lucas 21:7 mostra que a destruição do templo estava em primeiro lugar na mente dos discípulos. Qualquer interpretação que a tornar secundária é necessariamente incorreta. Tendo lido isso, precisamos avançar e perguntar se, com toda a sua precisão, ela não é exagerada. Para os que conhecem o grego, Biasley Murray será especialmente útil. Esse é um discurso apocalíptico e, assim como em Apocalipse, deveríamos ter cuidado para não interpretar os termos com precisão exagerada. Esta geração, do versículo 34, esse termo, sem dúvida, normalmente é uma referência aos contemporâneos de Jesus, mas também pode significar esta nação, Arne Schneewind. E não podemos excluir a explanação de Lang, página 70 e 387, que o aplica à geração do cumprimento. Uma referência a M. Neely Adlock vai deixar claro que as três interpretações tiveram apoio no passado. Em todo caso, mesmo que nos sintamos impelidos, com Filson e Biasley Murray, aceitar a primeira interpretação, isso não nos força a limitar o escopo da profecia. Essa tensão entre o agora e o ainda não se encontra em grande parte no ensino do Novo Testamento acerca da segunda vinda. Cuidado, versículos 4 e 8, Marcos 13, do 5 a 8, Lucas 21, do 8 a 11. As coisas não aconteceriam como eles tinham esperado. O período de 33 a 170 d.C. não foi particularmente marcado por guerras e desastres naturais. E o primeiro postulado sério a Messias foi Bar Kokhba, 132 a 135. As dores de parto do Messias, os sofrimentos que precederiam o estabelecimento do reino messiânico. Era um termo técnico na época, mas ainda não é o fim. Cristo não vem com a guerra. Schlatter. A tribulação, de versículo 9 e 14, confira 10, do 17 ao 23, e Marcos 13, do 9 ao 13, Lucas 21, do 2 ao 19, Marcos
13 do 9 ao 12 e Lucas 21, 12. Estão representados em 10 do 17 ao 21, que sem dúvida foi deslocado intencionalmente para o seu lugar atual. Vê comentário Adlock. Como já foi dito acerca de 23:34 seguintes, é difícil restringir isso ao período antes de 70 depois de Cristo. Vocês serão odiados por todas as nações, versículo 9. Essa expressão claramente aponta para além de 70 depois de Cristo, a não ser que demos o passo desesperado de considerar nações uma inserção de Mateus. A mesma conclusão tem de ser tirada de este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Versículo 14. Assim deveria ficar claro que a primeira das duas seções coloca a destruição de Jerusalém em um contexto mais amplo. Assim também Tasker. A destruição de Jerusalém, versículo 15 a 22. Marcos 13, 14 ao 20 e Lucas 21, do 20 ao 24. Alguns consideram que há aqui uma referência dupla, tanto a 70 depois de Cristo quanto ao anticristo. Muitas vezes se esquece que isso está atrelado a uma interpretação questionável de uma série de profecias do Antigo Testamento. Além disso, é difícil entender porque Jesus não deu nenhuma pista do fato. O sacrilégio terrível ou o abominável da desolação na Bíblia Ara ou a abominação da desolação na Bíblia ARC, uma citação consciente de Daniel 9:9, Daniel 9:27, 11:31 e 12:11. Mas a abominação pavorosa, Beasley, Murray e Tasker, seria melhor. Isso quase certamente significa o exército romano. Confira a paráfrase em Lucas 21:20. O clímax, versículo 23 ao 31. Confira Marcos 13, do 21 ao 27, Lucas 21, do 25 ao 28. Já na sessão anterior, houve detalhes que ultrapassam a realidade. Egir nem jamais haverá, versículo 21. Ninguém, versículo 22. A exposição de Tasker mostra que essa sessão pode ser forçada a se encaixar na camisa de força da destruição de Jerusalém. É mais fácil dizer que ela inclui a queda de Jerusalém. Mas aponta para um clímax mais elevado, a vinda. É de alcance mundial, versículo 27, em 70 depois de Cristo, os abutres do juízo. Versículo 28. Se ajuntaram em Jerusalém, agora estarão em todo lugar. Versículo 30. Embora o versículo 29, baseado em textos como Isaías 13:10 e 34:4, sugira que a vinda tem significado cósmico. Também aponta para a destruição de todos os poderes terrestres. Não podemos interpretar o versículo 29 meramente como juízo. Confira Daniel 7, 13 e 14, acerca de o sinal do Filho do Homem, versículo 30. Isaías 11:10 provavelmente seja a luz do versículo 27. O grande som de trombeta, versículo 31, pode ser associado a Tessalonicenses 4, 15 e 16. Vê no versículo 31 simplesmente a igreja liberada pela queda de Jerusalém em virtude de sua verdadeira tarefa de evangelho. Tasker só mostra os extremos a que nos leva a camisa de força de uma teoria. O tempo da vinda, 32:36. Confira Marcos 13, 28 ao 32 e Lucas 21, do 29 ao 33. O tempo da vinda é desconhecido, exceto para o Pai, mas haverá sinais claros antes dela. Não é admissível equiparar a figueira com os judeus. Ela nunca é usada assim em outros textos. Ela é escolhida porque se destaca no inverno da Palestina mais do que as outras árvores em virtude da sua secura e ausência de folhas. E o aparecimento das primeiras folhas é um sinal seguro da primavera. Para observar os sinais da vinda, vão ser igualmente claros quando forem dados. Não há dúvida da autenticidade textual de nem o filho, versículo 36. Marcos 13:32. É tão irreverente sugerir que Jesus estava temporariamente se fazendo de ignorante por conveniência, quanto deduzir qualquer outra forma de ignorância para agradar ao leitor. É difícil evitar a conclusão de que estamos nos movendo
no fenômeno veterotestamentário do dia do Senhor. Lá o dia é o clímax final do juízo e da bênção, mas há eventos repetidos que o prefiguram de tal forma que podemos ser chamados de o dia. Assim parece que seria com a vinda. Muitas vezes ela pareceu ser iminente, e o maior desses eventos foi a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Não importa quanto desse discurso aplicamos a esse evento, conquanto percebamos que precisamos olhar adiante dele. Até mesmo os eventos de 70 depois de Cristo foram meios para um fim ainda maior. Estejam alerta, versículo 37 a 41. Nesse ponto, os evangelhos sinóticos trilham caminhos distintos. Assim é sábio considerar 24:36 o fim solene do discurso de 24:37 e 25:46. Um ensino distinto que tem o propósito de tornar claras as suas lições. Talvez seja possível incorporar essas seções em um esboço completo da vinda, mas o seu propósito original era prático e não teológico, e na época os seus ouvintes não estavam em condições de lhes dar uma interpretação sistemática. Estes comentários se restringem ao propósito original de Cristo. Devemos considerar também que, embora o real Apocalipse tenha terminado, a linguagem apocalíptica continua. É perigoso tornar a linguagem figurada literal demais. A vinda é decisiva e final. As pessoas e as coisas nunca mais serão as mesmas. Cada um precisa decidir a sua atitude diante dela e de Cristo antes que ocorra, porque depois será tarde demais. Se a comparação acima com o ensino do Antigo Testamento no dia do Senhor for correta, significa que os homens são confrontados constantemente com a possibilidade de eventos menores serem igualmente decisivos na época. Grande parte dos cristãos judeus não captou a característica decisiva dos eventos de 70 depois de Cristo, e assim a maioria se desviou para a heresia ebionita. Os cristãos gentios não compreenderam as implicações do saque de Roma em 410, e assim a igreja foi paganizada em grande escala. Os que não aceitaram a reforma não tiveram outra oportunidade, e as divisas religiosas traçadas então permaneceram relativamente inflexíveis até hoje. Cada leitor pode acrescentar ainda outros exemplos. O chamado para vigiar Gregório é vigiar, né? No grego Gregório, sugerindo vigilância espiritual. Não é feito somente com vistas à vinda, mas também em relação aos atos de juízo no mundo que, em virtude de seu caráter decisivo, prefiguram a vinda. Houve advertência clara acerca do dilúvio nos tempos de Noé, mas isso não o tornou menos repentino quando veio. Lá a divisão foi feita pela mão de Deus, que fechou a arca. Gênesis 7:16. Na vinda será a ação dos anjos. O versículo 31 segue em 4 parábolas que ilustram diversos aspectos da vinda. O dono da casa vigilante. 24 do 42 ao 44, e confira Lucas 12, 39 ao 40. O retrato da vinda de Cristo como um ladrão de noite se encontra também em 1 Tessalonicenses 5:2, 2 Pedro 3:10, Apocalipse 3:3 e 16:15. A ênfase principal está na imprevisibilidade da ocasião, mas há também uma ameaça de perda que nunca é exposta, sendo Apocalipse 16:15 o mais próximo disso. O administrador fiel e sábio, 24:45-51, Lucas 12:42-46. A igreja não é uma assembleia democrática, mas a família de Deus. Efésios 2:19. A alguns dos seus membros, Cristo delega autoridade. Esquecer-se da vinda, que é o alvo presente estabelecido para a igreja, leva os que receberam a autoridade à crença de que possuem direito inerente a ela. Isso, por sua vez, conduz ao abuso. A parábola das 10 virgens, 25 do 1 ao 13. Dos servos principais, Jesus se volta para aqueles da família que não têm posição específica. No casamento judaico, o noivo, cercado de seus amigos, ia em geral depois do pôr do sol até a casa da noiva para buscá-la. A noiva, com o melhor vestido, era carregada numa liteira até a casa do noivo, numa procissão formada por ela e os amigos do noivo. A luz era providenciada por lâmpadas em estacas ou varas.
quando chegavam à casa do noivo, era realizado o banquete do casamento. A nossa interpretação da parábola depende em parte de se lemos para encontrar-se com o noivo Tasker ou o noivo e a noiva Schnewing Emneili. As evidências dos manuscritos estão praticamente equilibradas. A nossa decisão não deveria ser influenciada pelo fato de a noiva não ser mencionada. No versículo 6, a etiqueta não a o permitiria. O fato de a porta ser fechada sugere fortemente a segunda opção, pois Emneili está enganando ao sugerir que a festa foi realizada na casa da noiva. Tasker diz: é mais provável que seja essa procissão, a noiva sendo levada para a casa do noivo, que as moças da história estão indo encontrar, embora não tenhamos como saber se é como damas de honra da noiva, servas do noivo ou filhas de amigos e vizinhos. Deve-se destacar damas de honra da noiva, pois como convidadas de honra, os pais da noiva seriam responsáveis por tudo de que elas necessitassem. Qualquer uma ou ambas as outras explicações, incluindo servas da noiva, são igualmente possíveis. São pessoas que não recebem convite, mas que serão bem-vindas se fazem parte da procissão, ainda mais se honrarem o casal de noivos com a luz das candeias, lâmpadas. Não é a palavra usada em contextos como 5,15, 6,22 e Lucas 15,8. Significa uma tocha que podia ser suprida com óleo. Elas mantiveram as suas tochas acesas porque nenhum oriental gosta de ficar no escuro. Visto do ângulo de um casamento comum, em que os detalhes da história são determinados por aquilo que de fato aconteceu, deveria estar claro que a parábola resiste a qualquer tratamento alegórico. Introdução do capítulo 13. As duas características são que as moças não podiam afirmar que eram convidadas, o que é totalmente secundário, e que a sua entrada se dependia de estarem acordadas e prontas no momento certo. Versículo 13, portanto, vigiem. Tem-se em mente aqui a vigilância mental e não física. Não é uma história de destino eterno definido pela vinda. Os tolos perdem alguma coisa, mas não precisam eles mesmos se perder. A parábola dos talentos 25, do 14 ao 30. Confira Lucas 19, 12 ao 27. Parece impossível encontrar qualquer diferença essencial entre a parábola dos talentos e a das minas. Lucas 19, 12 ao 27. A diferença no tamanho das quantias confiadas. O talento valia em torno de 50 minas, provavelmente deve-se ao fato de a segunda ter sido contada a um público mais amplo e a primeira aos 12, com suas responsabilidades muito maiores. Dessa vez não na igreja, mas no mundo. A diferença entre essa parábola e a anterior é que lá foi a falta de planejamento sério que causou o problema e aqui a falta de boa vontade. Não há indicação alguma do destino eterno do terceiro servo. Assim como as moças insensatas, ele perdeu algo, o servo inútil, a creios sem serventia, fora nas trevas, to scotus to exoteron, a escuridão lá fora. Philips. Não se tem em mente aqui nenhum tipo especial de escuridão. O ajuste de contas ocorreu depois do pôr do sol. Em Lucas, ela não é nem mencionada. Se queremos continuar a história, vamos ver que amanhã virá e o escravo ainda é escravo de seu senhor. Só que ele perdeu algo irreparável. A observação que muito se ouve de que nenhum cristão poderia falar como o servo fala no versículo 24 vem de vivermos em mosteiros sem muros. O Juízo 25, do 31 ao 46. Isso não é uma parábola, mas uma descrição em linguagem apocalíptica com um símile no versículo 32, visto que uns dos outros é masculino e nações, etne, é neutro. A tradução correta é ele vai separar os homens em dois grupos. Neb, Philips é semelhante.
estamos testemunhando o juízo dos indivíduos que constituem as nações. O quanto e como os atos não são importantes, pois os princípios de julgamento são imutáveis. Versículo 40. Algum dos meus menores irmãos. O texto nunca poderia ter tido a intenção de dizer aqui o remanescente judaico aos ouvintes que tinham como chave para a interpretação. Tinham 12 do 46 ao 50 como chave para a interpretação. Qualquer pessoa que ajuda aqueles que Jesus está disposto a chamar meus irmãos, na hora de sua necessidade e perseguição, faria o mesmo ao seu mestre, se tivesse a oportunidade. Esse trecho não é uma resposta completa ao problema daqueles que nunca ouviram o Evangelho ou o ouviram de forma inadequada, mas revela de fato o tipo de critério que será usado e tem a intenção de ser uma advertência para nós, visto que dos seus irmãos ele vai esperar mais e não menos. Isso pode servir como um teste para a nossa profissão de fé. Epílogo, Paixão e Morte e Ressurreição. Aqui já entra no capítulo 26, né? Isso aí. 26, 1 a 28, 20. A conspiração para prender Jesus. 26, 1 ao 5. Vê comentário de 14, 1 e 2. Lucas 22, 1 e 2. João 11, 47 ao 53. Jesus é ungido. 26, do 6 ao 13. Vê comentário de Marcos 14, 3 ao 9. As diferenças entre este incidente e João 12, do 1 ao 8 tornam improvável que estejamos falando da mesma mulher. Era costume que se oferecesse óleo a um convidado em uma rejeição para que ungisse a sua cabeça, mas não há evidência na Palestina de que tenha havido a unção da cabeça de um convidado de honra. Foi obviamente um ato espontâneo, embora possivelmente inspirado no ato de Maria, João 12:3. O acordo para a traição, 26, do 14 ao 16. Vê comentário de Marcos 14:10, Lucas 22, 3 ao 6. O caráter complexo de Judas sempre desafiou a análise. O Novo Testamento não tenta dar motivos à ação dele, mas ver 27.3. Preparativos para a Páscoa, 26, do 17 ao 19. Vê comentário de Marcos 12:16, Lucas 22:7 ao 13. Os preparativos em segredo deveriam evitar que Judas agisse cedo demais. Se alguns preferem enxergar preparativos anteriores, aqui em 21, 2, 3, não é para depreciar a capacidade de Jesus, mas porque a ação de outros envolvidos sugere esses preparativos precoces. Teria sido quase impossível encontrar dependências do tipo descritas em Marcos 14:15. No dia 14 de Nissan, sem preparativos prévios, em virtude de grandes multidões de peregrinos que tinham de ser acomodados em Jerusalém. A última ceia, 26, do 20 ao 29. Vê comentário de Marcos 14, 17 ao 25, Lucas 22, dos 14 ao 38, 1 Coríntios 11, 23. Para a compreensão da ceia, precisamos do pano de fundo da refeição da Páscoa. Os rabinos distinguiam entre a Páscoa egípcia e a da Palestina. A diferença principal é que aquela tinha de ser comida em pé e com pressa, Êxodos 12, 11, e esta reclinado à mesa, João 13, 23 e 25, e com calma. Aqui Jesus estava reclinado à mesa, anaqueimai, uma parte necessária da refeição. Eram 4 copos de vinho tinto. O segundo copo, o de Lucas 22, 17, era tomado depois da proclamação da história do Êxodo. O bocado dado a Judas, João 13, 26, aconteceu durante a refeição que se seguiu. Judas estava
na refeição da Páscoa, mas não durante a instituição da ceia do Senhor, seguindo João 13:30 e não Lucas 22:21, aquela referência da impressão de se fixar o tempo. Depois da refeição, a metade de um matzá, pão sem fermento, que tinha sido escondido, era trazida e comida. Esse deve ter sido o pão do versículo 26. Antes, Jesus deve ter dito: este é o pão da aflição que os nossos pais comeram no Egito. Os seus discípulos devem ter entendido a expressão isto é o meu corpo da mesma forma. Embora não tão claramente, o vinho é usado como retrato do sangue derramado no Egito. O cálice da bênção, 1 Coríntios 10:16. Era o terceiro copo que ainda leva esse nome. Precede a segunda parte de Halel, Salmo 115 e 118, possivelmente na época 114 e 118. Confira depois de terem cantado um hino, versículo 30. A única parte da descrição que está falando é o quarto copo. Mas isso é explicado no versículo 29. Jesus propositadamente não concluiu o ritual, porque a plenitude da salvação que ele estava trazendo não seria realizada até que a plenitude do reino de seu Pai fosse revelada na sua vinda. Em razão do uso litúrgico constante das palavras de instituição, os manuscritos posteriores evidenciam corrupção e assimilação consideráveis entre si. Há poucas dúvidas de que tomem e comam, isso é, o meu corpo, seja a formulação original para o pão, dado em favor de vocês, é um desenvolvimento litúrgico partido por vocês. Não tem real pretensão de consideração. Aliás, o pão aponta para a vida de Cristo e não para a sua morte. Jeremias elaborou uma argumentação muito sólida, alguns diriam convincente, quando argumenta a favor da autenticidade de Lucas 22:19b, contra a maioria dos estudiosos modernos. A omissão da nova no versículo 28, Marcos 14:24, não é importante. A aliança não necessitava a explicação para os 12, mas o qualificativo nova precisou ser acrescentado como explicação litúrgica para os crentes gentios. Aqui também Marcos 14:24 apresenta a versão mais primitiva, a forma das palavras de Lucas 22:19, 1 Coríntios 11:24, representa a forma litúrgica usada cerca de 50 depois de Cristo. A discussão moderna mais abrangente pode ser encontrada em Jeremias. Em favor de muitos, isso, como em 20:28, representa uma expressão idiomática hebraica significando todos e serão muitos. No caso, todos, vírgula, e serão muitos. Tanto todos ou muitos, né, no caso. Todos aqueles que receberem, né? Acho que quer dizer isso. Mas aqui ele coloca uma expressão idiomática, de idioma, né? Que vai ter dois significados. Tanto significa todos, quanto significa e serão muitos. Todos ou muitos. Confira Isaías 53:12. Essa associação da ceia do Senhor com a Páscoa não é meramente de interesse antiquário. O Cordeiro Pascal, na Páscoa da Palestina, não tinha poder expiatório ou salvífico. O culto era só uma confirmação do sacrifício de salvação para todos na cruz. A primeira ceia aponta adiante para a cruz, todas as outras olham para trás.